seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Atendendo a muitos pedidos, trouxemos a Cecília para falar sobre os coquedamas de suculenta. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Lúcia. E muito obrigada por estar aqui. Bom, Cecília, qual que é a diferença do coquedama de suculenta para aquele coquedama que a gente já falou? E, inclusive, vamos deixar aqui na descrição, para quem não viu o primeiro episódio, do coquedama de plantas de interior que a gente já fez. Qual que é a diferença? Bom, a primeira diferença básica é a luminosidade deles, porque a suculenta precisa de muita luz. Se ela ficar num ambiente escuro, ela vai murchando, a folha dela perde a cor. Então essas são as únicas coquedamas que dá pra gente ter na área externa. Isso primeiro, né? Depois a outra diferença é na parte do feitio, que a gente não vai utilizar o esfagno para não umedecer demais a raiz. A gente só vai usar terra adubada com areia. Então, a gente vai misturar nessa terra adubada um pouco de areia. Essa areia é para permitir que as raízes não fiquem muito compactadas dentro da coquedama. Não é muito que a gente coloca, a gente faz mais ou menos no olho, mas na hora, a textura, né? Na hora que a gente vai misturando a areia com a terra, a gente vai sentir que ela fica mais leve, mais solta. E por aí já tá bom, não precisa de muita areia também não. Bom, agora que a minha terra está misturada com a areia, a gente coloca água. Também para dar uma consistência de barro, mas ser um barro mais seco. Ela tem que ficar assim. Uma textura mais firme, uma massa mais firme, talvez. Isso. Menos barrenta. Porque a gente vai fazer uma bolinha com ela para a gente colocar a planta dentro. Ok. Tá bom assim, Lúcia? Vamos pegar a muda. Também não precisa de cortar a raiz, não? Não, não precisa. Então a gente vai calcular mais ou menos qual que seria o tamanho ideal da bolinha para essa coquedama. Ok. Então primeiro a gente faz a bola, pode pegar. Eu acho que pode ser um pouquinho maior. É bem diferente do primeiro, né? Porque a raiz da suculenta não pode ficar muito encharcada. Então se eu colocasse o esfagno como fez nas outras, ela ficaria muito prejudicada. Ficaria muito umedecida e poderia apodrecer. Muito bem, a gente fez a bolinha. Agora a gente vai partir ela no meio. Com cuidado. Aí. E aí, vamos pegar a mudinha, colocar ela no centro, né, com toda a raiz dentro e colocar de novo o pedaço que a gente tirou. Fazendo uma forcinha assim, ele volta a ficar uma bola. Agora a gente vai hidratar o musgo para cobrir as coquedamas. Nesse caso, as coquedamas de suculenta, o musgo não vai ficar muito verde igual fica o outro musgo das outras coquedamas. Porque, como a suculenta precisa de menos água, a tendência do musgo é ressecar. Ele é só embalagem mesmo. É para manter um pouco da umidade da terra, né, e dar esse acabamento bonito. Bom, agora a gente vai fazer uma caminha de musgo para a gente envolver a coquedama, igual aquela outra vez. Então calcula um tanto mais ou menos para cobrir. E a gente pega a nossa coquedama, bolinha de musgo. Aí vai apertando o musgo em volta dela. Se faltar, a gente pode acrescentar e também tirar o que sobrar, né? Aí eu vou colocar nesse aqui uma linha mais fina, da mesma cor mais ou menos, para ela não aparecer, né? E diferente dessas outras que eu fiz assim, colorida, essa aqui ela não vai aparecer, vai ficar mais integrada. Lembrando que essa parte é bem delicada, né? A parte mais japonesa da coquedama, que a gente tem que respirar tranquilamente e ir com calma até conseguir essa forma redonda, que deixa todo o músculo bem amarrado.
Cecília, me perguntaram nos comentários, acho que você viu, sobre essa questão da planta crescendo, se desenvolvendo, se a coquedama não vai limitar, se ela não vai sufocar a planta, como é que é esse processo de crescimento? Então, a coquedama, nesse sentido, é quase que um bonsai. Então, ela vai crescer de acordo ao tamanho da superfície onde ela está. Da terra que está disponível. Da terra que está disponível. Só que assim, tem casos cresce, que né? ela vai crescer mais. Nesse caso, você pode optar em fazer duas coisas. Ou você vai eliminando a raiz que aparece, cortando ela, mas quando a planta cresce demais, aí você tem que refazer a coquedama. Igual a gente refaz um vaso também. Isso, aí você faz ele maior um pouco para dar espaço e ela ficar com um tamanho semelhante, né? Não pode ficar uma planta muito grande e uma bolinha muito pequenininha, não fica bonito. As mudinhas que a gente está tendo aqui, gente, só para constar, é uma echeveria e é o que a gente chama de orelha de xureque, que é uma crássula muito linda, ela tem essa pontinha muito interessante aqui. Essa crássula vai ser legal porque ela cresce muito lentamente, então você vai ter muito tempo com ela ali que não vai precisar de refazer. Essa aqui já é diferente, que ela cresce bem mais rápido. E essa estava com uma forma bonita, né? Ela vai dar uma caída aí, mas daqui a pouco você vai ter que refazer. Isso, e daqui a pouco é bom ela ficar pelo menos umas 3 horas no sol, essas suculentas, para elas não murchar, para elas não ficar feias. E a rega é mais constante ou não? A rega é... Quando se sentir que está muito Quando seco. está muito seco, esse aqui eu aconselho fazer assim, uma vez a cada 15 dias. Porque a suculenta ela não precisa de muita água. Mesmo colocando no sol, que vai desidratar? Mesmo colocando no sol. Nesse momento que a gente está agora, né? Porque agora a gente está numa época que chove bastante. Tem região que é mais seca. Isso, se for numa região mais seca, você pode molhar com mais frequência. É só lembrar que assim, se chover demais, você pode retirar ela da chuva para não ficar úmida demais. Observação, sempre observação. Isso. Como é que sua planta tá e observar tudo isso. Bom, quando ela está pronta, já toda amarrada, nós cortamos a linha e eu vou ajudar com essa agulha de crochê para poder terminar, fazer um nó. Se não tiver uma agulha de crochê, você pode inventar algum outro jeito ou então mesmo assim. Ixi. Aí, ela passa por dentro. É quase um crochêzinho mesmo, né? Um nozinho. Aí deu um nó, eu vou dar 2 nós para garantir. E pronto, corta o excesso. Essa coquedama a gente pode deixar ou num pratinho ou então pendurar com as outras. O mesmo processo. Então agora eu vou fazer... Processo para de pendurar, né? Com fio. A gente já tinha feito no outro episódio. Mas a gente vai pendurar aqui também, para quem não assistiu. Então eu vou cortar mais ou menos a medida de um braço aberto. Ok. 4 vezes. Eu dou um nó, corto o excesso e aí a gente queima a pontinha para ela não desamarrar, não correr o risco de soltar. Com cuidado para não queimar demais a mão, né? Pronto. E aí É só encaixar a coquedama. Me ajuda aí. Pode pôr assim. Aí abre as 2 linhas. Pronto. Então, eu tenho outro fio de nylon que é mais grosso um pouquinho. A gente tem diferentes espessuras nessa linha, então essa mais fina é de 40 milímetros, essa é de 80, o dobro. Essa mais fina fica mais delicada. Essa aqui para coisas mais pesadas. Ela funciona, né? E quando... Bom, gente, no episódio anterior que a gente mostrou a coquedama de uma maneira geral, a Cecília nos mostrou como molhar.
E a gente até perguntou como é que seria a adubação. Então ela trouxe algumas plantas dela que já estavam precisando de adubar e vai mostrar esse processo pra gente. Tá molhando e adubando ao mesmo tempo. Isso, aqui tem um adubo líquido, mais equilibrado, é um adubo 10-10-10, né? A gente vai colocar na água. Essa adubação a gente faz a cada uns 3 meses por aí. Não precisa de mais. Não precisa mais. Aqui deve ter uns 4 litros, né? Isso. A gente coloca 1 colher de chá para cada litro de água. Mas de todo jeito, na embalagem sempre tem a dosagem certa, né? E se for uma planta específica, às vezes um adubo específico para ela. Isso. Se não, uma adubação equilibrada já é o suficiente. Já é suficiente, porque a gente colocou na terra bastante adubo, né? A gente colocou uma terra rica em matéria orgânica, então não precisa de tanta adubação. Isso aqui é mais para manter a planta saudável. Ok. Então, eu coloquei o adubo líquido e agora eu vou fazer o mesmo procedimento de molhar. Esperar as borbulhas afundar. Ui! Olha só a quantidade de borbulha que está saindo. E não tenha medo, mesmo sendo suculenta, né? Afundar todinho até acabar as borbulhas. Isso aqui, por exemplo, na suculenta, se eu deixo ela secar bem, para que quando eu aguar, ela possa ficar mais tempo também. Uhum. Quando você for fazer adubação, se tiver mais de uma coquedama, é melhor você aduba tudo ao mesmo tempo, para não desperdiçar o adubo. Senão você pode aproveitar essa água com adubo e molhar as outras plantas. Não jogue fora, né? Acabando borbulha, é só tirar e esperar escorrer. Isso. E de pendura de novo. E aí, pessoal, gostou de conhecer o processo de coquedama com suculentas? Ficar com alguma dúvida ainda? Nos pergunte, deixe nos seus comentários aqui sua pergunta que tentaremos responder. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, passar seus conhecimentos com tanto carinho, Cecília. Obrigada, valeu. Aguarde que logo falaremos também sobre coquedamas de orquídea. E não se esqueça de deixar o like pra gente. Bom, se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Caso não tenha visto também o vídeo de coquedama que a gente fez anterior, clique aqui pra você ver.